Bom, deixa eu fazer a apresentação dessa minha amiga queridíssima Silvia, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecê-la recentemente, mas já fiquei apaixonado pela sua simpatia, generosidade e talento, né? Ela tem um talento que é fora da curva. E é isso que nós vamos falar como transformar pessoas comuns que têm o desejo, uma aspiração de subir nos palcos. E quando eu falo subir nos palcos, não é nem no palco de grandes eventos, pode ser no palco do seu negócio, pode ser no palco do, né, Silvia, nós vamos Com estender um pouquinho certeza. mais disso, é ser o showman, o showwoman, né, que fala, no palco do seu negócio, da sua vida. Então, como se tornar um palestrante de sucesso, como ter autoridade no seu segmento, porque isso é um facilitador, não é, Silvia? Quando a pessoa tem autoridade, é um facilitador na vida dela? Como que é? Com certeza. Bom, então, oficialmente, boa noite a todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande, né, nesse primeiro webinar, conversar com vocês e também agradecer a você, Edgar, que eu falo assim, que Deus faz e eles se juntam, né? Então, semelhante atrai semelhante. E você é uma pessoa realmente encantadora, um talento, né, maravilhoso, aí um talento realmente que tem nos surpreendido, pessoa determinada, e para mim fico muito feliz mesmo de estar compartilhando aí um pouquinho do que eu sei, né, com você e com o pessoal que está aí. Eu digo o seguinte, que hoje você entrar nesse mundo de palestras, realmente tem que ser de você realmente ter um objetivo de ajudar as pessoas, né? De você não pensar, tem muitas, hoje em dia se fala muito em palestrante, em ser palestrante, parece que virou, né, uma febre nesses últimos 2 anos. Mas eu falo assim que a pessoa que vai ter realmente sucesso nessa carreira são realmente aqueles que têm o talento e realmente aqueles que fazem por compartilhar, em querer ajudar as pessoas e não pelo dinheiro. Porque em tudo que a gente, né, tudo que a gente faz, se a gente fizer com amor e com esse objetivo, o dinheiro ele vai ser consequência, né? Show de bola, Silvia. Nós vamos falar um pouquinho mais, detalhar, mas o objetivo aí desse nosso encontro webinar é passar um pouquinho não só a qualificação da Silvia, que está há anos e anos trabalhando com os melhores palestrantes hoje do Brasil, tanto da velha escola, né, nós falamos a old school, como dessa nova geração que está vindo muita gente boa aí no mercado, né, Silvia? Muita gente E isso boa. que é importante, porque não tem como que fala, não tem um padrão, tem sim algumas diretrizes, alguns procedimentos, alguns processos, que a Silvia é especialista nisso, e nós vamos detalhar um pouquinho mais. Então, vamos simplificar aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para a Silvia ela vai responder e talvez estendê-las, se precisar, e a gente vai abrir aqui para que também a nossa audiência pergunte aquilo que quiser, porque para não ficar só no conteúdo que a gente quer passar, mas também o que eles querem ouvir. E claro, né, Exatamente. o objetivo disso, a gente tem 1 hora, então não dá para detalhar tudo, e a gente depois vai ter uma sequência de outros debates aí em outras oportunidades, e aí a gente pode dar sequência. Então vamos lá, Silvia. Primeiro ponto, isso é uma pergunta que já me fizeram. Palestrante é um dom que se nasce ou pode criar? A pessoa pode desenvolver esse dom, essa habilidade da comunicação, da oratória e da mensagem? Olha, com certeza você pode desenvolver sim. Nós temos o que eu digo, o seguinte, aquele dom, são alguns palestrantes que eles têm o quê? O dom da oratória. Então, são aquelas pessoas, aqueles palestrantes que são realmente encantadores de plateia. Então, isso daí é um dom que eles nasceram. Então, nós temos aí, dentro desse dom, nós temos um professor Gretz, um Daniel Godry, né, que são um Alfredo Rocha, que são pessoas que nasceram com esse talento de contarem histórias, de serem encantadores de pessoa.
Mas isso eu digo que é 1% desse universo. O resto, com certeza, você consegue desenvolver. Através do quê? De você querer. Então, eu digo que você vai adquirir isso através do conhecimento que você tem, através do que você lê, através das faculdades que você faz, né, do que você aprende, né, dos livros, de tudo isso que você adquire, mas o quê? A experiência no dia a dia. Então, isso daí dá para desenvolver esse palestrante, e outra, dá para você treinar, aí você treina a oratória dele, você treina a presença de palco dele, né? Mas o importante é o seguinte, que essa pessoa, ela tem que ter conteúdo, porque se ela não tiver conteúdo, não consegue deslanchar. Então, existe também uma outra coisa, que é o seguinte, não adianta só ir lá e fazer brincadeirinha, ou contar uma piadinha, e colocar algum conteúdo superficial. Esse cara não vai ter resultado. Então, tem que ter muito conhecimento, tem que treinar bastante, né? Mas, ser palestrante, você consegue desenvolver, sim, essa habilidade. Que bacana. Então, o conteúdo, dentro daqueles 7 pilares ou 7 etapas, o conteúdo está inserido dentro desse pilar. É um pilar, a pessoa tem que ter um conteúdo que seja agregador, que venha enriquecer. Esse é um pressuposto, é um ponto de partida. Sim, sem o teu conteúdo, sem o que você. Porque é o seguinte, o que você sabe fazer, o que você aprendeu durante a sua vida, o que realmente você pode contribuir para que a vida da pessoa que está te ouvindo, ela possa melhorar. O que você pode fazer que logo após ele assistir a tua palestra, ele pode colocar em ação, ele pode realmente falar, poxa vida, eu de agora em diante eu consigo mudar. Então, com essa ferramenta que eu aprendi, vai facilitar minha carreira, ou vai me ajudar a ser um melhor vendedor. Ou seja, se dentro da sua palestra você não conseguir passar com que, dentro da sua palestra, se você não der um motivo para a ação, né, para essa pessoa que está te ouvindo, a sua palestra foi em vão. Então, assim, a pessoa Sim. tem que sair de lá com uma vontade de agir, de fazer algo. Ah, olha que bacana, isso é interessante. É passar uma mensagem, mas que ela seja uma provocação também, né? Que ela Exatamente. provoque uma iniciativa, uma atitude, uma ação, né? Exatamente. Algumas tem gente que assim que assiste 1 hora de palestra e de repente ele fala assim, nossa, me caiu a ficha. E ele fala, olha só, a vida inteira e agora que deu o clique. Então, ou seja, aquele clique faz com que ele vá querer mudar a vida dele, que ele vá querer agir. Então, Que toda bacana. palestra tem que ter uma ação, Tá. né? Eu estava lendo um artigo de uma queridíssima nossa, e esteve com você na Europa na turnê, a Leila Navarro, e Aham. ela é até um blog, né, que ela escreveu esse artigo, e lá ela fala também, né, como você trilhar o caminho do sucesso como palestrante, e um dos pressupostos também, sugestão e dica, no começo da carreira, faça inúmeras palestras, nem que seja gratuitamente, né? Porque Sim, você vai testar, você vai experimentar, você vai receber feedback do seu público. E o que eu noto é que às vezes tem alguns palestrantes que estão começando e já com estrelismo demais. Então, eram 2 pontos que eu queria conversar aqui com você. O primeiro, nem tudo é o dinheiro vem na frente, principalmente no começo de uma carreira, né? É importante testar, experimentar, receber feedback, aparecer, ganhar essa visibilidade, né? E o segundo é essa questão de vaidade, que isso é muito perigoso, né, Silvia? Porque tá com no palco, automaticamente a gente fica um pouco, né, aquele pavão, né? Tem que tomar cuidado com essa vaidade, né? Com certeza. Olha, eu falo assim, que esse palestrante que vai pela vaidade, esse daí não vai ter sucesso mesmo, porque ele não está lá com o intuito de compartilhar com as pessoas aquilo que ele sabe, aquilo que ele fez na vida dele que foi bom. Ele está por, né, ser o tal. Então, isso daí já não acontece mais. Agora, outra questão também, com relação a essa parte de você palestrar,
Você tinha me falado qual que era a outra pergunta anterior, que aí eu... Falei que no começo da carreira, a própria Leila da Navarro palestra gratuita. escreveu isso. Tá, então é o seguinte, olha, gente, só existe uma forma da gente poder testar o nosso conteúdo, né? Então, você passa dias e dias, horas, meses fazendo a tua palestra, e aí você acha que a tua palestra está redonda e que ela, em tal coisa, quando você fala tal coisa, o pessoal vai dar muita risada, ou em tal momento você vai emocionar e a pessoa vai se sentir sensibilizada, que tal dinâmica vai mexer demais com as pessoas. Quando você vai para a realidade, quando você vai realmente para a ação fazer a palestra, aí você vai ver que muita coisa que você achou que iria ser legal não vai ser, e coisas que você nem imaginava, nossa, o pessoal chora de rir ou se emociona. Então, eu falo o seguinte, a gente aprende pela repetição. Quanto mais palestras gratuitas você fizer, melhor para você. Porque você vai testar sua palestra, você vai ver o que é interessante e o que não é, você vai ver os pontos onde sua palestra cai e o que você tem que fazer para recuperar, né? O fechamento, que é uma coisa importantíssima, que é onde você deixa realmente a sua marca, o seu legado, e aí você vê que o teu fechamento está fraco ou que você não tem. Então, você tem que realmente fazer, você vai ter que dar inúmeras palestras gratuitas, até porque duas coisas acontecem. Primeiro, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar em movimento. Você está colocando nas redes sociais, hoje eu estou numa palestra. O público nem sabe se você está ganhando ou não, ninguém sabe se é gratuito ou não, mas ele está vendo que você está em movimento. Então, está te dando autoridade, né? E outra coisa também é o seguinte, que nessas palestras gratuitas, você pensa que você não está ganhando nada, mas você está ganhando sim. Lá dentro pode ter alguém, pode ter um diretor, pode ter um RH, que viu a tua palestra, acha interessante e acaba te contratando, te leva, né, para você para dentro da sua empresa. Eu tenho uma história que é o seguinte, eu comecei minha carreira de empresária, né, com o César Frazão. E uma vez, uma faculdade de marketing pediu se eu não podia mandar um palestrante lá para dar uma palestra. Eu mandei o César Frazão. E ele lá foi gratuitamente numa universidade para falar com os alunos. O que aconteceu? Um desses ouvintes era um cara que ele era do marketing da M-Officer, o cara se apaixonou, se encantou pelo conteúdo, e quando teve a convenção de vendas da M-Officer no final do ano, eles contrataram o César. Então, ele acabou fazendo 4 convenções de uma palestra gratuita numa universidade. Então, Olha, assim, eu pode até falar. pegando esse seu gancho, e eu estava só chamando o pessoal no meu stories para não perder essa oportunidade rica aqui. Silvia, olha como é interessante isso. Esses dias também eu fui de última hora convidado para participar de uma palestra de marketing multinível, né? Tinha vários palestrantes especialistas, e hoje, mesmo o meu tema sendo empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, eu estou palestrando em marketing digital, em eventos do mercado imobiliário, em vários tipos de segmento. E eu fui nesse evento, e era um evento para um grupo pequeno, e aí, chegando lá, eu não ia, foi de última hora, tipo, na semana do evento, fui chamado, e aí eu apareci lá, e lá eu conectei com 2 grandes pessoas, por muita coincidência, uma era apresentadora de TV, ela já fez pelo menos uma meia dúzia de matérias minhas, e agora eu estou indo para Sergipe, Aracaju, inclusive eu não sei se ela está aqui online, mas se ela estiver ouvindo, chama Gilmar, e ela já marcou entrevista na Globo, na Record, na CBN, na Rádio Mix. Então, se olha a oportunidade. Então, veja bem, você vai conectar com novas pessoas, você vai fomentar novas parcerias. Quando você ensina, você também aprende. Isso é um aprendizado demais. E aquilo que você falou, a minha palestra vai ganhando cada vez mais reforço, porque eu vou notando essa percepção. Opa, aqui é ponto alto. Aqui o que está acontecendo? Então, se doar no começo. Nenhum profissional inicia uma carreira já explodindo, né? E o palestrante também não é diferente, né? Exatamente. Então, faz todo sentido o que você falou, muito, né? Então, assim, mesmo eu falo assim, mesmo um palestrante meu que já está no mercado e que tem cachê altos,
eu falo, olha, se você tiver disponibilidade dentro da sua agenda, se tem um convite que ele é gratuito, que você não vai ganhar cachê, você, olha, se tiver, vá e faça, porque a gente nunca sabe, né, onde está o negócio, onde vem essa possibilidade. E outra, nesse negócio de palestras, é muito importante a tua rede de network. E sempre é um que conhece o outro, que indica o outro. Então, para você ver, desse evento que você fez, olha só a maravilha, né, os benefícios que vem. Né? Eu Como citei diz, um, né, mas geraram outros, né? Isso. é verdade, fazendo, né, como a própria Bíblia diz, né, é dando que se recebe, não é verdade? Então, quanto mais você está se doando, compartilhando, está lá seu público, ele vem o retorno disso daí. Agora, aquele que é estrela, né, então perde uma oportunidade. Isso sobe na cabeça como qualquer profissão, a gente precisa ter esse cuidado, porque como você inicialmente falou, o propósito de um palestrante, embora ele também precise, é o trabalho, então ele precisa ser remunerado, tem que monetizar isso, mas eu acho que ele tem um propósito maior, que é passar uma mensagem através de uma habilidade que ele possui, que é a comunicação, a oratória, enfim, o dom que ele Sim. tem. E eu acho que esse tem que ser o objetivo principal, isso tem que estar na frente. Quando isso está na frente, tudo se torna uma consequência. O sucesso, a autoridade, ele chega ao topo da pirâmide muito rápido, né? Com Silvia, certeza. tem uma primeira pergunta, se você aqui me der essa oportunidade, eu acho que até seu parente, porque chama Alexandra Patriani. Você tem algum parente? Tem sim. Minha irmã, olha só, vai ser palestrante. Que legal. Eu falei, vamos ver o que ela perguntou aqui. É só para não deixar passar que tem algumas perguntas. Tá. Qual a sua opinião sobre pessoas com grande público nas redes sociais que se intitula como palestrante motivacional? Responde, Silvia. Então, aí que tá, né? Exatamente. Há muitos anos atrás, quando ainda não existia, né, as redes sociais, demorava mais ou menos uns 3 anos e meio você trabalhando, divulgando, fazendo evento aberto, né, para divulgar esse palestrante, ele tendo o mesmo talento, e a palestra tá redondinha, demorava uns 3 anos para ele realmente sair no mercado. E hoje, com as redes sociais, né, ela vem facilitar e dar muita informação. Só que também a gente tem que separar aí o joio do trigo, né? Porque também tem muita gente que explode, diz que é motivacional, e que você vê que é um grande, eu não diria assim um grande besterol, né? Mas assim, é informação que não tem muita relevância, né? Então, e que no fundo essa pessoa ela tem assim um intuito de no final alguma coisa, de vender um produto, né? De vender lá o seu livro, alguma coisa ele vai acabar vendendo, né? Então a gente tem que observar muito, tem que selecionar, é o que a gente te fala. A internet, né, ela veio para nos ajudar a trazer conteúdo, só que tem muito conteúdo. Então você também tem que fazer uma seleção. Senão você acaba perdendo tempo, né, com coisas que não são relevantes e deixa de assistir algo, né, que é bastante interessante. Nós temos o TED, nós temos vários canais aí que levam bastante informação. Mas tem coisas que viram modismo. Então eu digo que esses que vêm da internet, se não tiver consistência mesmo, vai ser um modismo e o cara não vai continuar. Não vai aguentar muito tempo no mercado. Você falou aí uma coisa que faz todo sentido. Eu acho que duas coisas. A primeira, ele pode até explodir, mas ele não vai durar muito tempo no mercado, né? Isso, Exatamente. o próprio mercado filtra, né? Mas isso eu Aham. falo que em todo segmento, não é só no segmento de palestrante, né? Eu falo que em crise, a crise é o melhor, é a melhor Aham. peneira que existe, porque ela filtra muita coisa, né? Na crise Exatamente. fica realmente quem é mais resiliente, preparado, quem realmente tem
uma vontade diferente, enfim, esse conjunto, a crise ela vai filtrando, porque quando está todo aquecido, as oportunidades, tem muita demanda e pouca oferta, o que acontece? Surge muita coisa no mercado, né? E aí as pessoas acabam comprando mal. Eu sou do mercado imobiliário, você sabe, sou empreendedor do mercado imobiliário, e nessa crise muita empresa quebraram, porque apareceram no momento de muita demanda. Então, hoje que tem mais oferta do que demanda, não está conseguindo resistir no mercado. Então, é isso. Exatamente, você falou, isso daí é verdade, é separar o joio do trigo. É fácil você vender, é fácil você palestrar quando o mercado está aquecido, né? Que todo mundo tem dinheiro, vamos lá motivar, vamos lá fazer. Eu quero ver quando o dinheiro, né, ele fica, né, um pouco escasso, e aí que é realmente quem é bom, quem tem história, porque aquele teu negócio hoje, o cara vai contratar, um diretor vai contratar um palestrante para sua empresa, pensando o seguinte, o que ele vai fazer para os meus funcionários? Como ele vai colocar o dinheiro no meu bolso? Né? Como que ele vai motivar, vai transformar? Então, hoje ele pensa 1000 vezes em quem ele vai colocar. Né? Então, é uma grande verdade. Silvia, nós falamos aqui até na publicidade, na propaganda, que a gente ia ter 7 passos. A gente não vai conseguir detalhar tudo, mas pelo menos se você puder listar esses passos aí, só para que as pessoas tenham uma noção, né? Olha, eu tenho que seguir esse caminho. Qual que seria os 7 passos, então, para que uma pessoa se torne um palestrante de sucesso? Eu falo que realmente é uma construção, né? Você tem que construir essa tua carreira. Primeira coisa que você tem que ter, a palestra, o conteúdo. Então, esse teu conteúdo é o coração. É como se você tivesse uma padaria e você teria que fazer o quê? Os pães, os brioches, os seus produtos, né? Então, é o coração. Então, você tem que prestar muita atenção no que você vai falar. Olha, eu te digo uma coisa, é muito fácil você fazer um treinamento, um curso, um workshop de 36 horas, de 48 horas, é fácil. Eu quero ver você fazer uma palestra de 50 minutos. Por quê? Você tem que começar bem. Hoje, as pessoas têm um controle remoto na cabeça. E ele está lá, você começou a palestra. Se você não for interessante, se você não falar para o que você veio e o que você veio vai ajudar essa pessoa, ele, pumba, desliga da tua palestra e ele fica lá no WhatsApp, ele começa a ligar para a mulher, né? Então, o que acontece? Você tem que ter uma abertura, você tem que chamar a atenção da pessoa e falar, né, que aquilo que você vai decorrer dentro da palestra vai ajudá-lo. Então, tem que ter uma abertura impactante. Depois disso daí, você tem que ter o quê? O conteúdo. Só que o que acontece? As pessoas, como que você vai conseguir controlar que as pessoas tenham uma atenção plena sobre você? Porque humanamente, olha, isso daí é uma dica que eu vou dar para vocês, que é muito importante para quem quer, né, ser um comunicador realmente, né, de sucesso. Nós, os seres humanos, a gente não consegue, isso é ciência mesmo, é constatado. Nós não conseguimos prestar atenção mais do que entre 7 e 10 minutos. Então, vamos supor, mesmo que estivesse o Obama aqui falando, ou um médico falando um assunto muito importante, a sua mente, ela consegue captar e receber essa informação durante 7 a 10 minutos. Depois disso, você dá uma devagada, você dá uma desviada, o seu cérebro, ele faz isso daí. Então, o que você tem que fazer? Se você tem uma palestra de 50 minutos, você tem que fazer a cada 10 minutos uma intervenção. Então, como que é isso? Então, você está falando, aí você conta mais ou menos no teu slide, vai dar 10 minutos, você fala assim, então aqui, gente, isso que eu estou falando é tão importante, eu quero chamar 2 pessoas da plateia. Quando você chama 2 pessoas da plateia, você mudou o que você estava, a pessoa só estava voltada em você. Então, você faz uma dinâmica. Daí, 10 minutos, você, olha, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Aí você muda de lado do palco, te contar. Então, a cada 10 minutos, você faz uma intervenção, que nisso, quando o cérebro da pessoa está desligando, vai começar devagar, você traz ele de novo, tá? Então, assim, você tem que fazer isso daí, senão a tua palestra dá
as pessoas acabam, por mais interessante que você acaba, a atenção acaba não ficando, né? Então, depois disso, dentro do roteiro, você tem que o quê? Fazer o fechamento, como eu disse, né? E o fechamento é o lado emocional. Gente, você tem que contar história, você tem que usar metáfora, ou seja, você tem que ou fazer uma dinâmica. É ali que você vai deixar o seu legado, é ali que você vai deixar a sua marca. Então, a primeira coisa para você ter uma trajetória de sucesso é você ter um produto fantástico. Um produto que quem te assistir vai te indicar e vai te contratar. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, existe a palestra, minha palestra está redonda, só que ninguém me conhece, e aí? Aí começa, então, a gente a cavar a sua autoridade. Como que a gente faz para falar para o mercado, né, que existe a sua palestra? Aí você trabalha o quê? As palestras gratuitas, quem não é visto não é lembrado. Se você não está gerando network, as pessoas não vão te contratar. Começa muito forte as redes sociais, né? Então aí você tem que estar presente, as pessoas têm que te ver. Então tem um monte de estratégias aí. Não é só você tirar, como fala? Foto lá do. Como que é que o pessoal fala? Selfie. Não é só fazer selfie, né? Você tem que falar realmente, estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo, né? Então aí começa a parte do quê? De criar autoridade. E na hora de criar autoridade, são muitos recursos e muito trabalho. Você tem que ter um site que seja vendedor. Porque se alguém ouviu falar de você, ele vai no seu site e depois ele vai nas redes sociais. Então, você tem que ter um trabalho no YouTube, trabalho de vídeos, ou seja, lá você vai ter que fazer. Depois que você constrói isso daí, o que você tem que fazer? Você tem que criar mais produtos. Você não pode ficar só refém da tua palestra. Se você fala de vendas, você tem que falar para o gerente de vendas, você tem que falar de campanhas de vendas, você tem que falar de vendas nesse mundo da internet, ou seja, você tem que criar outros produtos. Dentro desses outros produtos, o que é muito importante, que todo mundo me pergunta é, palestrante tem que ter livro. Livro ajuda a vender palestra e palestra ajuda a vender livro. E traz autoridade também, né? E livro é autoridade. Porque o que acontece? Olha só, qual que é o pecado do cara numa palestra? O cara tem 20 anos de mercado e ele quer, numa palestra de 1 hora, colocar todo o conteúdo dentro de uma palestra de 1 hora. Não dá. Então, faz um livro, né? Então, se o cara assistiu tua palestra e gostou, então fala, gente, isso em uma palestra, eu estou te dando alguns insights, algumas coisas que realmente vão te ajudar, mas para você se aprofundar, tem o meu livro, né? Então, o livro é muito importante na carreira de um palestrante. Depois que você tem essa criação de produtos, o que começa? Novamente, o marketing para vender esses produtos. Então, você tem que ter, se você hoje em dia, todo mundo, o que a gente fala que tem que ter uma renda recorrente. E hoje os cursos online, ele é uma renda recorrente, você consegue atingir um número maior de pessoas. Então, por exemplo, você consegue estar em outros países, né? No Brasil, monte de lugares e ajudando as pessoas com seus produtos online. Então, aí entra de novo o marketing para divulgar esses produtos, né? Outra coisa que o palestrante tem que entender, quando ele começa uma carreira de palestrante, ele está se tornando um empresário, ele está abrindo uma empresa. Então, se eu sou Silvia Patriani e sou uma palestrante, eu tenho uma empresa da Silvia Patriani. Dentro dessa empresa, eu tenho que ter marketing, eu tenho que ter área comercial, né? Eu tenho que ter produtos, eu tenho que ter dinheiro para investir na divulgação desses produtos. Então, aí a gente entra na parte comercial mesmo, de como você fazer um atendimento, como você se vender, como você ter uma proposta comercial que realmente seja vendedora, que quando o cliente receba a proposta, ela tenha assim tudo assim que encante ele e falar assim, é esse o palestrante que eu quero para minha empresa, né? Então, cuidar disso daí. Outro ponto que é muito importante é a carreira. Então, é o seguinte, tá,
hoje você é um palestrante de vendas, mas amanhã, hoje está se falando muito de neuro, né? De neurovendas. Então, você está preparado para isso? Você já fez um curso de PNL? Você já fez, tem uma formação em coach? Ou seja, o que, que você precisa para a sua carreira, para você continuar no mercado, dando informações relevantes para as pessoas? Porque é o seguinte, você não pode parar, né? É igual o médico. O médico, ele estuda lá 8 anos, mas depois ele não para de estudar. Por quê? As doenças, elas mudam, né? Vêm doenças novas. E o palestrante é a mesma coisa. Hoje ele tem que fazer curso, ele tem que estudar sempre, né? Então, é mais ou menos assim que se constrói a carreira de um palestrante. Bastante coisa, né? Como em Vamos lá, tudo. Silvia, tem show de bola, né? Mesmo porque, quantos anos, Silvia, só para que quem está entrando agora, hoje você atua como mentora de grandes palestrantes. Há quanto tempo você faz isso? Eu estou há 15 anos no mercado de conhecimento, né? E estou há 20 anos no mercado de conhecimento e há 15 anos sendo empresária. Que Empresária e bacana, mentora. E é mentora. Tá. que Tinha uma bacana. pergunta, tinha uma pergunta de uma pessoa que tinha falado se era importante ter técnicas de. Todo É, palestrante eu, tem que ter eu conhecimento, ia né? respondendo isso aqui. Tem algumas antes. Você quer responder essa? Manda Olha, bala. eu acho fundamental o palestrante ter curso de PNL, sim, porque nós estamos trabalhando a programação neurolinguística, e isso vai fazer com que você tenha um olhar muito especial para a tua plateia. Você vai conseguir se comunicar 1000 vezes melhor através da PNL. Eu te digo que é a primeira ferramenta que você tem que ter, com certeza. E aí tem mais aqui, ó. Estão perguntando se. Bom, falaram muito da palestra gratuita, mas nós vamos. A Silvia aqui já falou, e eu vou falar meu ponto de vista aqui Uhum. sobre esse item. A Silvia mesmo mencionou que no começo a gente tem que validar. E poucas as pessoas, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, eu tive a oportunidade de morar 10 anos no Japão. Então, lá a gente tem como cultura aceitar muito essa questão de feedback. E às vezes a Uhum. gente nota que, às vezes, nós brasileiros, que eu também sou, tem um pouco de resistência de aceitar feedback. Então, ele prepara a sua palestra, ele acha que é a maior palestra do planeta e não aceita, não colhe feedback, né? Então, pode ser que uma dessas palestras gratuitas seja um ambiente de você colher feedback. Se é Com isso certeza. mesmo, se você precisa ajustar algumas coisas. E não tem nada de errado. Os grandes players, os grandes palestrantes fizeram várias palestras gratuitas. Ninguém está falando para você a vida inteira fazer isso. A gente está falando Uhum. que é um período, uma fase, para que você consiga escalar mais rápido, consiga crescer mais rápido, consiga realmente criar uma rede de contato mais rápido, essa visibilidade, esse marketing. Bom, isso são os grandes palestrantes que falam. Por exemplo, nós citamos aqui a Uhum. Helena Navarro, né? A Silvia pode citar inúmeros outros que passaram por esse momento também, né? Uhum. Talvez a Silvia passou, eu passei, então Uhum. faz parte da jornada, né, Silvia? Com certeza. Você sabe que eu vou te dizer uma coisa. Até o próprio Cortella, ele faz palestras gratuitas. Por quê? É uma forma também de você ajudar alguma associação, né? De você ajudar as pessoas que não têm. Eu acho um ato bonito também. A pessoa tem que ter humildade, né? De poder, assim, não é só pelo e participar só de palestras pagas. Não, você tem que ter humildade, tem que se doar para as pessoas, né? Então, tem vários palestrantes aí, os grandes palestrantes do mercado, eles dão palestras gratuitas, sim. Aqui perguntaram aqui, Silvia, o Rogers, quais são os 7 passos. A gente já conversou aqui, Uhum. mas talvez ele tenha entrado um pouco depois. Eu vou passar o site da Silvia, que ali tem Uhum. estruturado os 7 passos, né? E ele tem Exatamente. um pouco detalhamento de cada 7 passos. Por exemplo, a construção e a estruturação do roteiro. Aí ele tem mais 6 itens
como, por exemplo, um tema relevante, um roteiro envolvente, uma análise de performance. Então, ali tem de forma um pouco mais estruturada, Roger, para que você consiga entender quais são as 7 etapas lá. Mas nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Vamos ver aqui uma outra dúvida. Vamos lá. Bom, qual a duração dessa palestra de hoje? Eu não sei se ele está perguntando se é a nossa, o nosso debate, ou a palestra. Bom, aqui a gente vai falar em média de 1 hora, mas como nós levamos uns 10 minutos para ajustar aqui, então a gente ainda tem uns 20 minutos de bate-papo. Se for aí, qual que é o melhor conteúdo, o melhor tempo da palestra, Silvia vai falar um pouquinho melhor. Mas hoje tem, por exemplo, ela acabou de falar do TED. O TED é 25 minutos e está indo muito bem. 18. Né? 18. Agora caiu para 18? 18 minutos. Olha, o que eu tenho sempre um princípio que é o seguinte: menos é mais. O que acontece? O ideal de uma palestra é 50 minutos, sendo que você vai ter 5 minutos para fazer a abertura, aquilo que eu falei, de chamar a atenção, de criar o gancho, de prender a atenção da pessoa, e mais os 5 minutos finais, que é onde você vai trabalhar a emoção e aquela coisa de pegar no comportamento mesmo e deixar o seu legado. 40 minutos de conteúdo. Fazendo o quê? A cada 10 minutos, fazendo, mudando a sua performance, né? Ou faz uma pergunta ou chama a pessoa. Então, eu digo o seguinte: no máximo 50 minutos é o ideal para uma palestra. Não passando disso. Show de bola. Bom, vamos lá. Porque palestra ela inspira as pessoas, né? Porque aí, se o cara quiser realmente se aprofundar, ele vai num workshop, ele vai num curso, né? Aí ele vai procura numa imersão realmente, de alguns dias. Faz uma imersão. Tá. Silvia, vamos falar de uma coisa antes da minha. Eu prometi contar um pouquinho da minha trajetória de 8 meses. Que é um exemplo. Mas eu queria também perguntar, porque normalmente a gente fala o que fazer, né? Eu queria só uma coisa, não precisa de várias, que deve ter várias, mas o que não se deve fazer quando está iniciando nessa carreira e nessa jornada de palestrante? Primeira coisa, gente, não acredite em milagre. Não acredite. Segunda coisa, não acredite que banco de palestrante, que você... vou colocar meu nome no banco de palestrante e eles vão me vender. Não vai vender você. Entendeu? Hoje, os bancos de palestrantes vendem Coca-Cola. Eles vendem aquele que não precisa explicar. Por exemplo, o cara... Será pedido, né? Vamos supor, uma Nestlé da vida, né? Manda lá, eu vou fazer uma convenção, eu quero um palestrante motivacional. Eles vão mandar o Cortella, vai explicar quem é o Cortella, vai explicar quem é o Marins, uma Leila Navarro, né? Aí fala assim, não, eu vou mandar o José. Quem que é o José? Olha, o José é muito bom, o José é fantástico. Não, então assim, banco de palestrante, gente, só vai vender Coca-Cola. Né? Então não acredite nisso daí. E outra coisa, gente, o que tem hoje no mercado de pessoas que querem ganhar dinheiro com fórmulas fantásticas de fazer de você um palestrante, não caia nisso daí. Pesquise realmente quem é essa pessoa, quem é que vai te falar, qual que é a autoridade que essa pessoa tem, quem que ela fez realmente de palestrante, qual que é a vivência dela. Então, assim, tem muita gente que coloca dinheiro e investe dinheiro, 7 mil, 8 mil, 10 mil, em fórmulas que vão, em pessoas que dizem que vão transformar e vai fazer deles um palestrante. Não vai. Então, assim, cuidado com o que tem no mercado. Tem muita coisa, né, Silvia? O mercado, ele, como você falou da internet, ele está oferecendo muitas coisas e tem que saber filtrar, tem que saber qualificar isso, né? Bacana, show de bola. Antes de voltar às perguntas aqui, eu queria compartilhar, para não falar que a gente passou pelo webinário esquecendo de alguma coisa.
Eu entrei nesse universo de palestra por acaso, eu sou empreendedor, né? As pessoas sabem, a minha empresa está em 9 estados, mais de 40 cidades, eu sou empreendedor imobiliário. E de um ano atrás, eu tive uma necessidade, uma ansiedade, um desejo de poder compartilhar aquilo que eu construí ao longo da vida, que não era nem a construção de patrimônio, nem a construção material, era a construção do que eu fiz que deu certo, né, do que eu fiz, do que contribuiu para que eu saísse de uma família de ex-boia fria, que eu saísse de uma casa de barro que eu morei até meus 18 anos, até construir hoje a qualidade de vida que eu tenho. Conheço mais de 24 países, tive a oportunidade de estudar fora também, enfim. E aí, Silvia, só pegando esse gancho, contextualizando, eu fui buscar os especialistas e alguns me citaram, olha, o que você quer fazer? Eu falei, eu tenho interesse em escrever um livro. E aí falou, mas você pode escrever um livro e esse livro ficar, como muitos autores escrevem, e ninguém conhece, nem sabe que existe esse livro. Eu falei, então tá, mas como que a minha mensagem pode impactar maior número de pessoas? E hoje eu dei uma entrevista no Vale do Paraíba e eu citei e reforcei isso. Nenhum ser humano ele tem o dom de mudar as pessoas, ele tem o dom de impactar, provocar, inspirar, motivar, mas a mudança é da pessoa, não é? Com certeza. A mudança está dentro dela, ela precisa querer mudar. Então, a minha mensagem, a minha proposta era provocar, motivar, e, enfim, inspirar as pessoas para que ela tivesse uma mudança real na vida delas. E aí, eu falei, então eu preciso que esse livro se torne um livro bem conhecido. E aí sugeriram que eu subisse nos palcos, que a palestra, ela é uma maneira de você levar uma mensagem para multidões, né? E hoje também a maioria das palestras estão sendo gravadas, né, Silvia, e disponibilizadas em redes sociais, né? Então a sua mensagem acaba tendo um alcance muito maior. E aí também gerar conteúdo. Você citou aqui nos princípios que a geração de conteúdo, ela vai gerar um marketing, né? Colocar nas redes sociais, escrever um artigo, enfim. E eu comecei dessa forma, gerando conteúdo, escrevendo o meu livro, só que eu não tinha, ninguém me convidava para subir nos palcos. Quem era o Edgar, né? E aí entra com o questionamento que alguns colegas aí falaram, né? Então, eu entrei nessa jornada, comecei a palestrar gratuitamente, eu estava doando o meu tempo, mas por um propósito. E hoje a Silvia sabe, hoje a Silvia sabe, hoje eu estou palestrando aí pelo menos em média de 3 a 4 vezes ao mês, para quem começou 8 meses é um número bom, e eu já palestrei em 7 estados, agora eu vou fazer mais 2, então eu estou a nível de Brasil também, estou escalando bastante, mas o ponto não era nem isso. O ponto era, e aí estão falando muito do Tony Robbins aqui no nosso bate-papo, eu gosto muito dele, e ele tem uma frase que ele fala o seguinte, onde você foca, se expande, né? Eu não sei se é dele essa frase, mas ele usa em algum dos livros dele. Então, o focar é determinante para a gente conseguir resultado. Tem gente que palestra por ocupação de tempo, né? Então, assim, eu decidi que eu queria fazer disso também uma segunda profissão. Então, focar, ser disciplinado nisso, então buscar melhorar o seu trabalho o tempo todo, buscar fazer novas parcerias, buscar essa visibilidade que a Silvia falou. Então, eu fiz essa lição de casa e continuo fazendo. Eu gero muito conteúdo na internet, Silvia. Eu gravo vídeos, eu escrevo texto, enfim, nossa, eu já tenho mais de, sei lá, 70, 80 vídeos no YouTube e tenho pelo menos mais uns 50 gravados que eu vou soltando aos poucos aí. Então, não existe nenhuma mágica, igual a Silvia falou, tá? Existe muito trabalho, muita dedicação, muita intensidade, e existe um fator que é difícil de ensinar, chama estratégia. Né? Você ter, e a Silvia até cita nos 7 pilares dela, qual que é o planejamento estratégico? Né? Então, você precisa ter uma boa estratégia,
E eu desenhei a minha como a Silvia, que é uma mentora de palestrantes, ela desenha qual que é a melhor estratégia, né? Se você quer se posicionar como um palestrante motivacional, tem uma estratégia. Se você quer se posicionar como palestrante técnico de uma área específica, sei lá, financeira, né, Silvia, que tem Com bastante certeza. especialistas, né? O que eu até respondendo essa pergunta aqui que perguntaram, deixa eu pegar o gancho aqui. Qual o tema mais relevante para um palestrante? Eu acho que é um erro, Silvia, aí você vai me corrigir se eu estiver falando besteira, o palestrante querer, a pessoa querer falar de um assunto que ela não domina, ou ela querer ir para um assunto que é o assunto do momento. Motivacional é o momento, então vamos falar de motivação. Não, eu acho que você tem que falar qual é a sua expertise, a sua habilidade, aquilo que você sente bem, que você domina, né, Silvia? Porque aí vai sair de forma espontânea, não vai sair decorado, não vai ser aquele robô lendo um slide falando. É isso? Exatamente. Exatamente. O seu tema, o que que acontece? É aquilo que eu te falei, é o conhecimento que você tem, né, de tudo que você aprendeu, mas é a experiência. Então, assim, se, por exemplo, você viveu, vamos supor que você viveu, você foi um gerente de vendas, você foi um diretor de vendas, você tem nas suas veias, né, corre lá vendas, e aí se fala assim que agora você tem que falar o digital, ou seja, só porque agora o momento é digital, que você vai ter que virar um palestrante do digital? Não. Você tem que falar daquilo que você tem autoridade, daquilo que você tem o seu conhecimento e a sua experiência. Aí sim você vai ser um excelente palestrante. Não importa, hoje todo mundo contrata tudo, né? Contrata o cara que fala de finanças, contrata o cara que fala de vendas, de motivação, de enneagrama, ou Tudo seja, tem mercado, tudo tem tudo tem mercado. mercado, tudo. Então você tem que ser um especialista daquele assunto, Da né? sua área, né? E da sua Especialista da sua área. área. Exatamente. E um dos erros que o palestrante também, que você estava falando do negócio de foco, e eu admiro muito você, e você está tendo realmente um extraordinário sucesso, porque realmente você é um cara focado, você sabe o que você quer, você tem os seus, né, o seu propósito, e você não sai daquilo lá. Então você segue. Porque o que acontece? Tem cara que ele vai lá numa empresa, ele dá uma palestra de vendas, né? Aí o RH fala assim: olha, nós gostamos muito da sua palestra e eu queria ver. Você não faz aí uma consultoria? Você não vem aqui fazer um treinamento de vendas para os nossos funcionários? Ou você não implanta um sistema de treinamento? Aí o cara fala assim: ah, tá. Aí de repente o cara está virando consultor. Então é o seguinte: se você quer ser palestrante, fala: olha, eu dou palestra, mas vou te indicar um cara que dá consultoria. Então o cara começa a ser um palestrante meio pato, né? Fazendo um pouco de cada coisa. Se perde, você tem que ter foco, tem que ter disciplina, né? E outra, estratégia. Você pode ser o melhor comunicador, mas se você não tiver estratégia, ninguém vai te conhecer. Você não vai subir nos palcos da vida. Então você tem que fazer, né, a lição de casa. E não somente isso, até agora puxando o seu gancho aí, Silvia, eu pouco sabe, mas a minha empresa, a especialidade dela é vendas, né? Nós entramos no mercado para recuperar empresas quebradas, falidas do mercado imobiliário, então, e elas têm produtos estocados, que nós chamamos de remanescente. Então, eu faço um trabalho estratégico, a estratégia é dos meus pilares bem Pilares. desenvolvido, mas também a parte comercial, a parte de vendas. Então, ninguém assistiu ainda, fora o meu mercado imobiliário, que aí eu treino a minha equipe, Sim. uma palestra do Edgar de vendas ou de estratégia. Por que eu estou citando isso? Porque pode ser que no futuro, como muitos palestrantes, ele tem 3 ou 4, 10 palestras diferentes. Mas você tem que criar uma e primeiro consolidar ela, fazer com que ela, de fato, se consolide, né? Então, é que nem um livro, eu dou um exemplo, eu já vi escritores que têm 10 livros, aí, mas nenhum foi best-seller. Pega um só, meu amigo, e faz ele virar best-seller.
E não é por Uhum. vaidade, não é por ego, não é nada. Mas, pô, é prazeroso você ter um livro best-seller, não pela chancela, o carimbo do best-seller, mas sim porque ele impactou um número muito grande de pessoas. Porque se você escrever um Exatamente. livro que só sua família leu, para que serviu? Então, fosse lá e Exatamente. fizesse uma cartilha que ficaria muito mais barato, né? Com certeza, o cara fica preocupado só em fazer, fazer, fazer. E é igual aquele. Você fala de planejamento estratégico? Falo. Você fala de vendas? Falo. Você fala de marketing? Falo. Você fala de assédio sexual? Falo. Ô, louco! O cara tem. Aí, o que que acontece? Quando o contratante olha lá, vê que tem 20 palestras, ele fala: Nossa Senhora, o cara fala de tudo e não fala de nada, né? Então, às vezes vem contra você essa história. Melhor você ter três, né, ou duas palestras, ou três palestras fortes, né, do que você abrir lá 20 palestras, né? Show de bola, Silvia. Bom, tem muita gente perguntando mais assunto, como a gente iniciou aqui um bate-papo. Então, só para finalizar, eu passei aí o site para vocês da Silvia. É só entrar lá, porque aí vocês conhecem um pouquinho mais da Silvia como pessoa e como profissional e conhecem um pouquinho mais do trabalho dela. Ela também é uma das palestrantes, e por isso que ela está aqui, do nosso evento, que é o Turnaround Summit, que ele tem um único objetivo, é como se tornar um fora de série. Esse é o nosso propósito, pegar as pessoas que naquele momento estão naquele nível, são pessoas, eu falo comuns no bom sentido, ainda não chegaram ao topo da pirâmide, para que elas se tornem pessoas extraordinárias, pessoas fora de série. Então, nós vamos ter lá quase que 30 palestrantes, Silvia, muita gente, é muito conteúdo, né? E por quê? Porque que é muito importante. Eu sempre falo de acúmulo de competências no meu livro, como você acumular e acumular no ponto positivo. Vamos dar um exemplo. Será que um palestrante, se ele for só um cara que só tem conteúdo, ele vai ser um cara muito bem sucedido? A própria Silvia falou que não, ele tem que ter uma boa abertura, ele tem que emocionar. Tem das pessoas que Contar estão aqui, histórias, né? tem que contar a história, ele tem que ter carisma, ele tem que ser cativante. Então, veja bem, ele tem que ser humorado, ele tem que ter algumas competências que para fazer ele um cara fora de série. A Silvia citou o professor Gretz. O professor Gretz faz as pessoas rirem, faz as pessoas chorarem, tem conteúdo, tem posicionamento de palco. Olha quantas competências ele tem. Tem várias, né? Então, esse evento... Tá, Desculpa, só pode acrescentando falar. isso daí, o que acontece é o seguinte, também, o que que acontece? Você tem que ter conteúdo, mas o cara fala assim, mas eu não sou engraçado, eu não sei contar piada. Gente, o que que acontece? Dentro da palestra, você pode não saber aquele cara engraçado que conta piada que todo mundo dá risada, mas você conta, como você fala as coisas. Por exemplo, o Alfredo Rocha, ele conta coisas da vida dele que é engraçada. Todo Ele dia na não sua conta vida, piada, não não conta faz piada, piada. ele conta coisas que acontecem engraçado. Então, por exemplo, dentro da sua palestra, você conta coisas que você viu, que você ficou sabendo, mas coisas da sua vida. E conforme você fala, aquilo se torna engraçado no momento certo, tá? Então, é isso que eu te falo. Você tem conteúdo, mas você tem que ter humor. O humor é contar essas coisas da vida, né? Que é o storytelling, que emociona, que encanta. Então, é isso que você tem que fazer. Tem que ter esse storytelling, tem que ter essa Uhum. narrativa, tem que ter começo, meio e fim, tem que Enfim, gerar essas emoções, né? Gerar um com conteúdo certeza. transformador, impactar, quebra de estado, é muita coisa, né, Exatamente. Silvia? Então, assim, Exatamente. o sucesso, embora a gente fala que é simples, mas não é fácil, né? Uhum. A gente confunde muito. Fácil não é nada fácil nesse mundo. Ganhar dinheiro não é fácil, se enriquecer não é fácil, mas também é simples. Por quê? Porque tem um caminho, tem um processo, Sim. tem um caminho validado, e é isso que a gente quer mostrar. Então, a Silvia é uma das nossas convidadas especiais do Turnaround Summit, que é Sejam Fora de Série. Ela estará lá conosco, compartilhando, e quem quiser saber mais também sobre ela, é só entrar no site dela. E eu queria aqui, como prometido também, Silvia, fazer
alguns benefícios para quem ficou com a gente essa 1 hora aí, escutando. Espero que tenha servido aí, mesmo que pouco, ajudar. mas como ponto de reflexão, né? Uhum. Silvia, nós temos esse evento que é nos dias 29 e 30 de setembro. Mais de 25 palestrantes estarão presentes. Fora isso, Silvia, eu estou levando em primeira mão o meu modelo, que é o modelo de transformação turnaround, que é um modelo que eu criei, que é dos 3 pilares. Como vocês que já está pediram, validado. está validado, está aqui. Não tem, será que só está no livro? Não. Eu aplico na minha vida, é isso que eu sou hoje. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, é só digitar Edgar Ueda no Google, que vai aparecer bastante coisa. Então, Silvia, ali nós vamos falar como expandir esse mindset. Um dos seus ensinamentos na mentoria, primeiro é você mudar o mindset do palestrante que está ali na sua frente. Então, como expandir o mindset? Segundo, quais as competências que vai levar ele ao sucesso? Tem as competências adequadas. Sim, com certeza. Né? E você citou o Alfredo Rocha, ele é que nem eu sou um caipirão, o Alfredo Rocha também fala, mas é a mensagem, não é a forma. Não adianta falar tudo bonito e ter uma mensagem ruim. Né? Exatamente. Não queira ser quem você não é, né? Exatamente. Tem que ser autenticidade, né? Autenticidade. E o terceiro é as mudanças comportamentais e ter os comportamentos das pessoas de sucesso. Então, vamos lá. A Silvia, durante anos e anos, registrou quem acertou e quem errou. Ela tem um modelo, um comportamento. Ó, aqui não é o caminho, aqui é o caminho. Se a gente for estudar, por exemplo, Alfredo Rocha, professor Gretz, professor Marins, Leila Navarro, e Marcelo Ortega, mais um caminhão de grandes nomes, palestrantes, eles têm um caminho. Eles passaram por esse processo. Qual que é o comportamento deles? Então, existe toda essa sequência. Um modelo. Um modelo. Tem esse modelo, é modelagem. Então, nesses 2 dias de evento, nós vamos passar todo esse modelo turnaround, modelo Silvia, modelo todos os palestrantes que vai estar lá. E aí é o seguinte, como nós temos poucos minutos, Silvia, apenas 5 minutos, eu queria deixar essa mensagem. Então, hoje, quem entrar no site, que eu vou passar aqui, e adquirir o ingresso para ir lá nesse evento, vai ter um campo que é o campo desconto. Se você digitar 15% off, ele vai ganhar 15%. Tá aqui, ó, 15% off. É só na hora de comprar, digitar lá. Mas não somente isso. Lá nós temos 5 categorias, Silvia, que é a categoria começando pelo Silver, que é o mais barato. Inclusive, as pessoas reclamam, né? Se você parcelar, por exemplo, lá, vamos pegar aqui, só para dar um exemplo, Silvia, aqui. Nós temos aqui valores de 7 de R$59. R$59 hoje é uma refeição, não é? Com certeza. R$59 é uma refeição. Agora, por que as pessoas não saem, não conseguem atingir o sucesso? Porque muitos sonham com sucesso, outros acordam cedo e trabalham duro. Então, se você está não tem atitude e iniciativa. Se você está numa situação ruim financeiramente, né? Tenta dar um jeito. Eu não estou falando para vender o meu peixe e não precisa ir no meu evento. Pode ir em qualquer evento que tenha conteúdo, mas vá aprender, vá estudar. A Silvia mesmo falou que os grandes palestrantes não param de estudar. Eu não paro de estudar. Eu, esse ano, Silvia, quer acreditar ou não, já investi R$85 mil só em desenvolvimento. Tem um curso que eu comprei que eu paguei R$25 mil. Então, a gente precisa estar se reciclando o tempo todo. Ter conhecimento também, né? A gente tem que ter conhecimento. E reciclar, né, esse conhecimento, atualizar esse conhecimento. Então, a gente está falando de um custo muito barato. Quem adquirir na categoria Silver em diante, eu vou dar um livro autografado com uma dedicatória para todo mundo que adquirir essa categoria para cima. E quem adquirir na categoria superior, que é a Diamond, em seguida, vai ganhar um outro ingresso totalmente gratuito da categoria
Silver, ok? Então, reforçando o que eu vou escrever aqui, é 15% off, tá? De desconto que nós vamos dar. Para quem adquirir, vou escrever aqui, Silvia, adquirir a categoria Silver em diante, vai ganhar um livro. E olha, esse livro tem história e tem aprendizado. Muito. E quem adquirir na categoria Diamond, em seguida, em adiante, né, que tem mais duas, vai ganhar um outro ingresso na categoria Silver. Você sabe, Edgar, que as pessoas, às vezes, quando falam assim, poxa, você falou, eu investi 85 mil na minha carreira, né? Esse ano em treinamento, um curso custou 25 mil. Puta, é muito caro 25 mil. Eu falo, caro é a ignorância. Isso que é caro. Entendeu? Você falou tudo. Você falou. Agora, conhecimento, gente. Conhecimento não tem preço. Gente, quanto que custa 20 anos da minha vida? Quanto que eu não investi em estratégia? Quanto que eu fiz coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que quebraram, um evento que quebrou. Ou seja, caro. O quê? Caro é ignorância. A gente gasta muito, a gente investe muito em tudo que a gente vai passar para vocês. Entendeu? Então, caro é ignorância. Se for contar o quanto que você investiu de dinheiro e o quanto você investiu de tempo para chegar onde você chegou, é que nem eu. E a gente está falando de um evento, veja bem, pessoal, eu vou passar uma mensagem aqui que querem vocês acreditarem não. Evento não se dá dinheiro. A gente está criando esse evento com alguns propósitos. Um é geração de visibilidade, autoridade, que é isso que vocês estão aprendendo aqui. Lógico. E um terceiro ponto que a Silvia começou a falar. Hoje, eu e a Silvia só somos conectados pelo evento. Porque se não tivesse o evento, talvez a gente não tivesse se conhecido. E eu acabei de contar que eu fui palestrar num evento e conheci uma pessoa que ela já gerou mais de 7 matérias da minha vida e eu estou ganhando publicidade orgânica. Se eu fosse pagar, quanto que eu pagaria nisso? Agora, o ponto é o seguinte, nós estamos falando de um evento com mais de 1.000 pessoas. Olha a rede de contato que vocês vão se conectar. Outra coisa, vocês podem lá dentro se conectar com uma Silvia, se conectar com um Edgar, se conectar com outro palestrante que pode ser um divisor de águas na sua vida. E não estou falando aqui para vender o peixe, volto a falar, não precisa ser esse evento, mas participe de outros eventos, porque eventos têm aprendizado, tem network, tem você estar fora da caixinha, tem você ter uma ideia que você pode ter um insight, ser um eureka na sua vida, né, Silvia? Com certeza. Que mais que você pode listar aí? Eu falo o seguinte, gente, a vida da gente, a gente tem que estar com pessoas melhores do que a gente, para a gente poder aprender. Quando você está num lugar como esse, você vai estar com pessoas também que estão nessa ânsia, nessa energia de querer aprender, e você vai trocar muito, né? Então, você vai conhecer pessoas que vão ser seus parceiros, pessoas que vão te inspirar, vai estar perto de palestrantes que vão poder, né, também conversar com você, tirar uma dúvida, te ajudar, te inspirar. Então, é muito importante. Para você mudar, né, o seu estado, você tem que estar perto dessas pessoas. E é uma oportunidade mesmo. É isso aí. Silvia, você tem alguma mensagem final aí para passar para quem está? Pessoal, é hoje. Passou da meia-noite, infelizmente esses bônus não tem mais. Então, participe, aproveite. Eu vou falar que na minha vida eu comecei com essa carreira, eu vou até contar o evento, eu fui num evento que chamava Ebulição, que aconteceu em janeiro do Rafa Prado, e ali eu comecei a olhar para as pessoas que estavam no palco e falei, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou subir no palco. E pela inspiração, como as pessoas saem transformadas, tanto quem está assistindo, quanto quem está lá no palco contribuindo. E aí um dia
num outro evento que eu fui, que foi o evento do Flávio Augusto, que chamava Powerhouse. Ali o meu filho chegou para mim, Silvio, e falou assim: pai, chegou a hora, comece. Então ali eu comecei toda uma jornada. Então, ou seja, o evento para mim foi um empurrão, uma provocação. Edgar, vai lá e faça, que você tem uma boa mensagem. Então todo mundo, embora as pessoas que estiveram nos assistindo, ela tem sim uma boa mensagem, ela tem um bom conteúdo, ela tem algo para ensinar. Todo ser humano tem algo para ensinar alguém. Todo ser humano tem uma expertise que só ele tem, né? Mesmo porque a história é dele, a vida que ele foi ele que teve, ele que construiu. Então, se de repente você não quer ser um palestrante, mas de repente você quer ser um treinador, de repente você não quer ser um treinador, mas quer escrever um livro, não importa o que você quer. Mas um dia, esse incômodo de poder contribuir, motivar, inspirar, vai tocar você. Então, aproveite agora, vá nesse evento, que esse evento está com um custo muito barato. Se esse evento acontecesse em São Paulo, ele custaria 3 vezes mais o valor que ele é hoje. Sim, porque aqui em São Paulo os valores são, né, o custo do evento é muito maior, mas só reforçando, eu falo, se você tiver a oportunidade, invista em você, sabe? Isso que você está fazendo é investir em você, investir em conhecimento, investir na sua carreira, e lembre-se que a ignorância, sim, que é uma coisa cara. E só lembrando também uma coisa, Edgar, que é o seguinte, há mais ou menos 5 anos, eu tive uma oportunidade de dar uma palestra gratuita lá em Londres. E a partir desse momento, as portas abriram para mim lá em Londres, né? E hoje eu venho fazendo um trabalho na Europa, tanto em Londres como na Suíça, também oh meu Deus, na Irlanda, que nós temos muitos brasileiros que estão lá. Esses brasileiros, eles precisam de motivação, eles precisam de pessoas também para que coloquem, atualizem eles ficam muito tempo desatualizados, né? E eu tenho, assim, uma grande alegria de, agora em 2019, um projeto que já tá afincado mesmo, né? De levar os nossos palestrantes brasileiros para palestrar na Europa. Ou seja, a gente agora já começa, em vez de só o Brasil receber palestrantes de fora, agora nós também vamos palestrar lá fora. Então, eu fico, assim, muito feliz desse trabalho, né, e de poder abrir as oportunidades aí para os novos palestrantes, ou para esses palestrantes que já estão no mercado, poderem contribuir também com a mensagem deles lá fora também. E você? E você vê como o mercado eu também vou agora para o Não, e Japão, você vou para os também Estados vai. Unidos. Porque a sua história, a sua vida, a sua trajetória tem que inspirar as pessoas também. Então, com É certeza isso. você estará comigo nessa jornada aí do conhecimento. Tá, Silvia, primeiro eu gostaria de agradecer aí a todas as pessoas aí que tiveram Nossa, conosco nesse bate-papo. Primeiro falar que vocês já são pessoas diferentes, só pelo com fato de certeza. ter dedicado aí 1 hora e pouco do seu tempo, e isso faz toda uma diferença na vida. Agora, não pare por aqui, continue fomentando aprendizado, continue focando em conhecimento, isso é um divisor de águas. Você vê um bate-papo informal aqui, Sim. eu posso garantir que agregou conhecimento demais, inclusive para mim, Silvio. Eu já imaginava do tamanho, e não é demagogia, não quero de longe que você precisa disso, né? Você já está validada também, mas é muito importante ter esse reforço, o quanto que você é solícita, você sem medo de passar o conteúdo, passa mesmo solto. Isso faz uma diferença, né, na vida, mesmo porque o seu propósito primário e principal é contribuir. E depois vem, claro, ganhar dinheiro, porque você vive disso e precisa ganhar dinheiro. Agora, eu queria agradecer você por esse tempo, espero que a gente tenha novas oportunidades aí para passar conteúdo, além do dia 29 e dia 30, que você estará lá conosco, né? Com certeza, eu quero primeiramente te agradecer pelo carinho e pela oportunidade, agradecer a todo mundo aí que esteve presente acompanhando a gente, eu espero de coração mesmo que eu possa
ter colocado uma sementinha que eu possa ajudá-los aí, né, em algumas coisas da vida de vocês. E reforço, se você tiver condições, invista, participa deste evento, que com certeza vai ser um divisor de águas aí na sua vida, tá bom? Show de bola, ó, pessoal. Aqui tem muita gente mandando ainda mensagem. Esse webinar vai ficar disponível aí logo, logo no nosso YouTube. Talvez a gente tenha uma edição, porque a gente ficou muito tempo conversando, nem sabia, né, Silvia? Mas as pessoas já estavam nos assistindo. Na próxima a gente se atenta. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Aí, só para finalizar aqui alguns comentários, o Roger, ele perguntou se poderia dar feedback para a gente também, Roger, sim, acredite, nós amamos feedback, tá bom? Então fique à vontade. A gente não nasceu fazendo isso, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. O José Rodrigo, palestrante aqui, falou, Edgar, quero o Edgar na live da Galáxia, pode me convidar, estarei disponível aí. Bom, aí a Silvia abre portas lá em Londres, alguém, a Sueli Campos, está pedindo para você conectar aí, depois entra em contato. Silvia, você quer passar um e-mail? Como que as pessoas podem te conectar aí? Com certeza, se você tiver uma dúvida, eu teria, assim, de verdade, maior carinho e respeito, vou te ajudar, sim. Só manda uma mensagem para mim no e-mail, que é Silvia, o meu sobrenome é Patriani, N de navio e I de igreja, Patriani, e a palavra eventos. Então, silvia@patrianieventos.com.br. Manda aí a sua dúvida, o que você quiser, né? Vamos conversar e compartilhar. Vamos compartilhar, né? As nossas vidas aí. Tá bom? Show de bola. Bom, agradecer aí todo mundo. Teve alguém que já falou que quer você como mentora. Bom, pessoal, a gente quer finalizar aqui, agradecer. Realmente foi um bate-papo informal, não tem nada de formalidade. No palco a gente passa um outro conteúdo estruturado, nos treinamentos também. Aqui a gente queria ter um bate-papo para ter uma iniciativa, né? A gente iniciar um tema, que é um tema que a própria Silvia falou, que muitos se interessam, mas as pessoas não sabem como iniciar, como estruturar. Não dava para uma hora contar toda a minha jornada ou a jornada da Silvia, mas aqui foi só uma introdução, tá? Um bate-papo. Um bate-papo. E nós teremos, pessoal, nós vamos ter as próximas lives, que é terça, quarta e quinta. Acompanhe nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui, tá? E, Silvia, qual que é as suas redes sociais para as pessoas te seguirem lá? Tá, tem no Face, que é o Silvia, Silvia Patriani, né? Tá, eu vou digitar aqui. Silvia. Silvia Patriani. E no Instagram também, a mesma coisa. Patriani, tá? Aqui, eu digitei aí. E no site, que é o www, né? silviapatriani.com.br. E o pessoal está perguntando aonde que vai ser o evento? É em Campinas, né? Campinas. Eu gosto de até eu tinha uma colega que falou assim, Edgar, estava divulgando lá em Ribeirão Preto, só para finalizar esse assunto, e as pessoas, mas é Campinas, deixa eu explicar. A própria Silvia falou que ela foi para Londres. Eu tive a oportunidade de estudar na Espanha, Portugal, eu morei 10 anos no Japão, fui para trabalhar num país que dava 24 horas de voo, mas não é só isso. Eu vou em treinamento em qualquer parte, porque quando eu vou em busca de aprendizado, em busca de conexão, não importa se é longe, não importa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Silvio. Quem quer fazer alguma coisa, encontra o caminho. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Então, tem muita gente que vive se desculpando porque gosta de ficar na zona de conforto. E, meu amigo, uma dica, dificilmente você chegará ao topo do seu negócio com esse comportamento. Quando a gente fala mudanças comportamentais, é isso. Não importa se você mora no norte, no nordeste, no centro-oeste, não importa. Simples. Pega o avião, não consegue vir de avião, vem de ônibus, mas vem, dá um jeito. E volta a falar, não é meu evento. Vai em qualquer evento, mas
vai para ganhar aprendizado validado e vai conectar com novas pessoas. Esses 2 itens vai fazer uma grande diferença na sua vida. Com certeza, com certeza. É isso, Silvia. Eu agradeço, né, e espero realmente estar com vocês em outro momento, e você, Edgar, de coração, realmente gratidão, e o dia que quiser, vamos fazer uma outra live aí, vamos conversar com as pessoas, porque também, Edgar, existe o seguinte, existem profissionais liberais que eles têm muito potencial, mas ainda que as pessoas ainda não conhecem. Então, eles dando palestra também aumenta a autoridade deles, a visibilidade deles e consegue alavancar o seu negócio. Então, eu tenho muito médicos, muito dentistas, muitos fisioterapeutas, ou seja, uma infinidade de advogados, uma infinidade de profissionais que utilizam da palestra, da comunicação, para poder alavancar o seu negócio, a sua autoridade. Não, então, e alavanca demais. Eu sigo alguns profissionais nas redes sociais, tanto advogados, médicos, e o que a profissão, o que a autoridade alavancou a profissão dele, e consequentemente a rentabilidade dele, porque veja bem, isso é uma verdade absoluta. O médico que ele cobra, vamos fazer aqui uma consulta médica, R$200. Uma vez eu fui no endocrinologista e a consulta era R$250. Aí um dia me falaram, vai no tal profissional, que ele é o profissional das celebridades. E eu fui lá, era R$1.200 a consulta. Era a autoridade que ele tinha no assunto. Então, eu corto o cabelo com um cara que ele é uma estrela, ele está na TV, etc., é R$220. Mas não é por frescura, tá? O pessoal, que vaidade, etc., tal. Mas é também, eu acabo pegando carona na autoridade que ele tem. Com certeza. E então, o marketing pessoal também, você não pode, né? É o marketing pessoal. Então, agora, você vai cortar cabelo com um profissional normal, ele vai cobrar R$60. Então, a autoridade, você ganha muito mais dinheiro quando você tem autoridade. Então, a autoridade é um dos grandes princípios que as pessoas deveriam já querer possuir, né? Com certeza. A gente pode fazer futuramente uma live aí para o pessoal, né, dos profissionais liberais aí, das pessoas que querem realmente alavancar a sua carreira através da comunicação. Porque hoje as pessoas não sabem vender a si mesmo e quanto mais vender os seus produtos. A gente pode aí fazer uma live também. Com certeza. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Não esqueça de acessar o sejamforadesérie.com.br e vai por mim que a sua vida vai ser um divisor de águas, eu tenho total certeza disso, porque você não vai sair daquele evento sendo a mesma pessoa. 29 e 30 de setembro. Se você quer ter uma transformação, se mexa e se inscreva agora. www.tuneraldsummit.com.br